Tenho o privilégio de poder hoje ter uma conversa, um bate-papo com o Dr. Thiago Viana, né, médico ortopedista com especializações aí na medicina do esporte e em nutrologia, né? Tive o privilégio de conhecê-lo há cerca de um ano atrás e a nossa primeira conversa a gente já falou muito sobre jejum, né? Porque ele, enquanto médico, mesmo antes da conversão, já era um pesquisador aí do assunto. A gente ficou com esse desejo de gravar essa conversa por um motivo muito especial, né? Às vezes nós temos gente falando de jejum que não tem a parte prática, eles têm só a teórica. Às vezes a gente tem pessoas que têm a parte prática e pela falta da teoria, às vezes até fazem errado, né? E minha alegria é ver você combinando as duas coisas, né? Você estava recém-convertido, batizado, já mandou um jejum de 7 dias, terminou e começou outro, né? E a gente viu que você entrou com tudo, né? Para quem tem aí muitas décadas de caminhada como eu, a gente olha e chama você ainda de novo convertido. Mas hoje, né, daqui a pouco, só depois da nossa conversa gravada é que ele vai fazer isso, ele está terminando um jejum de 40 dias. Né? E eu acho muito legal alguém que tem toda a informação médico-científica, tem agora o laboratório prático, poder conversar sobre o assunto que a gente vem falando há muito tempo, mas eu digo que é um assunto quase inesgotável. Sempre tem informação para trazer, coisa boa, coisa útil. Então, uma alegria, doutor Thiago, a gente poder ter esse bate-papo, essa conversa, né, e trazer mais luz sobre esse tema tão incrível e extraordinário. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você. Você que é uma pessoa que eu admiro, né, que eu conheci faz um ano, né, no dia do meu aniversário. Então, estar falando hoje aqui sobre duas áreas, né, a minha área profissional, que juntou agora com a área pessoal, né, então tá sendo um grande prazer, uma honra, e vamos, no que eu puder ajudar, né, pode contar comigo, porque é aquela famosa frase, né, conhecimento evita sofrimento, né, então às vezes você tem um conhecimento, você consegue evitar muitas coisas aí que não era para passar provavelmente, né. É isso mesmo. Eu, quando comecei a jejuar, garoto, sem informação nenhuma, a gente voltava de 7 dias comendo frango assado, pizza, Coca-Cola, né? Eu fico pensando, não fosse tão novo, o corpo teria gritado muito mais e ainda assim a gente acabava passando mal, tudo por falta de informação. Durante muito tempo, o jejum foi uma prática que de tão comum, geração após geração, eles tinham muito entendimento prático. Não tinha esse ato de tanto tempo sem prática como nossas gerações têm hoje, a ponto da gente ter que explicar o básico. Então, eu quero começar um pouco aqui para a perspectiva bíblica, que é o nosso grande público, né, é o povo cristão. Então, a palavra jejum, do jeito que aparece no Novo Testamento, no ensino de Jesus, é a palavra grega, do koineu grego antigo, nestil, que é uma palavra composta, nenhum prefixo negação, estil é comida. Em essência, jejuar é não comer, né? Esse é o ponto de partida. Hoje, de uma forma geral, na maioria das línguas, a palavra jejum ela virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Embora na Bíblia a gente também encontre outras abstinências além da alimentar, né? Números 30, por exemplo, né? Nós temos a lei a respeito dos votos e a pessoa podia fazer um voto a Deus e a palavra voto vem de um posicionamento voluntário, era o que quisesse. E a Bíblia usa essa expressão, com o qual quisesse afligir sua alma. Então, muitas vezes os votos envolviam ou comida ou coisa que era importante emocionalmente para a pessoa. E ela abria mão daquilo temporariamente para dizer, quero colocar Deus à frente, quero fazer uma declaração para mim mesmo e não só para fora da importância dele. Enfim, nós sabemos que também existem outras formas de abstinência. Mas às vezes eu vejo o cliente falando assim, estou jejuando rede social. Eu digo, acho bom. Mas desde que essas outras sejam complementares e não substitutas do jejum de alimento. Agora, falando do jejum, a Bíblia tem, por exemplo, tipos de jejum diferentes. Ela não determina a periodicidade de quanto tempo. Quanto tempo alguém tem que fazer. A Bíblia não determina isso, né? Qual é a duração? Na Bíblia você tem jejum que durava meio-dia, né? Meia parte do dia. Você tem jejum de um dia inteiro. Você tem, para mim, passa de um dia, a gente já começa a dizer que é o prolongado. Você tem jejum de 3, de 7, 14, 21 e 40 dias. Então, assim,
mesmo quando vai falar de prolongado, a diversidade é muito grande. E quando a gente vai falar da parte clínica, daqui a pouco sua parte, preparação para um de 3 é uma coisa, para um de 40 é outra completamente, né, diferente. E a Bíblia também, ela, além dessa não estabelecer a periodicidade, não definir o tempo, ela também não define o tipo. A gente tem pelo menos 3, eu gosto de falar de 4, mas 3 são inquestionáveis. É que o meu quarto, para alguns, é um desdobramento de um dos 3. 3 formatos de jejum na Bíblia, né? O primeiro deles eu chamo do jejum parcial, né? Em Daniel, no capítulo 10, depois do 9 ele ter falado especificamente sobre jejum, ele disse que durante 3 semanas inteiras ele, né, se humilhou diante de Deus. Era a linguagem do Antigo Testamento para jejum, muito usada, humilhar ou afligir-se a si mesmo. E ele diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu manjar desejável. Isso significa que não parou toda a forma de alimento. Ele selecionou alguns grupos alimentares, diz isso fica de fora, e aparentemente incluiu ali o que sobra, o que leva alguns a achar que ele tenha feito uso da dieta lá no capítulo 1 só de água e legumes, mas a Bíblia não é clara sobre isso. João Batista se alimentando de mel e gafanhotos, então a gente tem o chamado jejum parcial. O jejum parcial, para mim, ele faz muito mais sentido quando ele é algo longo, um estilo de vida, porque assim, o cara vai fazer meio dia, um dia, não precisa ser parcial, né? Não estamos estabelecendo aqui a regra, porque eu gosto de dizer que a regra do jejum é uma só, que ele não tem regra. Então, assim, o que a pessoa quiser fazer ou ela se sentir dirigida por Deus, ela precisa entender que ela tem liberdade, né? Porque as pessoas estão sempre tentando controlar o jejum dos outros. E então, começando do parcial, nós vamos para o que a gente chama normal. O que é normal? A Bíblia diz que Jesus durante 40 dias não comeu, ao fim dos quais teve fome. Então a Bíblia tanto enfatiza não comer como ter fome. Não fala de não beber ou ter sede. Água, depois o senhor pode explicar isso melhor para a gente, né? A gente não diz nem que é alimento, é a manutenção do básico para a existência e a vida. Cerca de 70% do corpo constituído de água. Então, assim, a gente diz não brinque, aliás, pelo contrário, jejuns prolongados, a pessoa deve se hidratar, e, se possível, com água de qualidade. Depois eu pedi que o senhor toque nesse assunto. Mas nós temos um jejum que esse é o mais punk, o pesado, o mais severo, que é o jejum total ou absoluto, sem, inclusive, ingestão de água. O limite bíblico para isso, seja na conversão de Paulo, o jejum que Esther convoca, que os ninivitas, o rei de Nínive, depois da pregação de Jonas, chama, são 3 dias sem água. Normalmente não se passa esse limite e a gente adversa as pessoas, olha, 5 dias sem água, seu corpo pode começar a entrar em colapso. Aí vem meu quarto, que eu chamo de sobrenatural. Moisés, 2 vezes, 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz sem comer nem beber. Quando a Bíblia diz não bebeu, aí não bebeu, não tem o que discutir, né? Mas eu digo às pessoas, Moisés estava lá na nuvem, na manifestação da glória de Deus, como nenhum de nós experimentou. Eu digo para as pessoas, se vocês tentar ficar 40 dias sem água, eles vão para a nuvem, né? Eles vão ficar mais aqui na terra, não, vão de vez para a nuvem. Então, a não ser com uma direção de Deus, eu conheci uma pessoa até hoje que ele foi além de Moisés, um chinês. Ele é conhecido como Irmão Yun, tem um livro sobre ele, a biografia dele, O Homem do Céu. Ele fez 74 dias sem comer nem beber. Numa das muitas vezes que ele estava preso por pregar o evangelho lá na China. Mas salvo isso, então eu digo, gente, isso aqui já entrou no nível sobrenatural. Então nós temos absoluto, no máximo 3 dias, né? Só com água, sem nenhum tipo de alimento. O limite bíblico que nós conhecemos, 40 dias, e a gente pede para as pessoas não brincar com isso, mesmo tendo reserva. E quando nós falamos do parcial, ele não faz muito sentido para jejuns pequenos, mas João Batista tinha um estilo de vida, com certeza. Ele gastou mais do que os 21 dias de Daniel, mas normalmente a gente não vê menos. Então, esses são os pontos comuns. Quando a gente dá sugestão, eu sempre tento dizer para as pessoas, olha, não é regra. Então, por exemplo, o pessoal faz muito jejum de Daniel. Vamos tirar a carne, que a maioria já sente, vamos ficar só com legumes. Mas assim, eu vejo o povo comendo batata, arroz e feijão. Não tem nenhum problema a pessoa fazer um propósito sem carne e comer isso. Mas eu falo, vocês vão ter mais fome nesses 21 dias do que eu quando não estou comendo nada. Que é depois, eu vou pedir para você dar a explicação do que é a cetose e por que a gente tem essa sensação de estar saciado. Então, embora não haja regras, a gente tem muitas dicas hoje que são fruto de muita pesquisa científica para fazer com o menor dano possível ao corpo
e sem que necessariamente precise ser tão sofrido. Jesus, e isso é orientação bíblica, diz: você vai jejuar, unge o teu rosto. Não deixe ninguém perceber que está jejuando. Então, alguns acham que evitar transmitir uma aparência de tô abatido é só cuidado visual, né? Mas muito mais do que só se perfumar e estar boa aparência, existem outros fatores. Para mim, uma descoberta incrível foi reposição de sais, equilíbrio eletrolítico, exercício em jejuns prolongados para você ter disposição, e tudo isso eu entendo que é uma extensão lógica do que Jesus está apresentando, né? Não tem que ser um campeonato de sofrimento, inclusive para quem faz com frequência. Então, o que nós vamos colocar aqui, gente, não são normas que restringam ninguém, são sugestões que ajudem melhor na prática do jejum. Mas vamos lá, me fala um pouco aí sobre a sua prática de jejum. Eu não sei o quanto você fazia antes da conversão, se era só intermitente, né? E o que mudou depois quando entrou a parte espiritual. Perfeito. Antes da minha conversão, então, assim, era raro eu fazer jejum, não era muito adepto ao jejum intermitente, mesmo sabendo dos benefícios. Então, eu indicava muito para os meus pacientes, mas eu realmente, de fato, não vivia essa experiência do jejum, né? Após a minha conversão, quando eu entendi que tem valor de um mandamento, né? O jejuar, né? Mateus 6, né? Quando jejuarem, né? Então, Jesus não disse se. Exato. Quando fizer. E se Jesus Ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça o que ele foi instruído a fazer. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que a primeira coisa que eu precisei entender, porque imagina, médico, né, sempre baseado em estudo científico, aquela razão, a primeira pergunta que eu fazia era assim: o porquê jejuar? O que é o jejum? Né? E então, assim, depois eu fui aprendendo, e você foi um dos meus mentores aí, com certeza, que o jejum é saudade de Deus, né? Jejum você faz para querer se aproximar mais de Deus, né? Você mortifica os seus desejos, as suas vontades, a carne, né? Em busca do alimento espiritual. Então, eu já me converti e logo na sequência já fiz 7 dias na água já. E aí no 7º dia me deu uma vontade louca de comer churros. E aí eu comi um churros e depois que eu comi, eu fiquei olhando para ele e falei: cara, é isso. Acabou. Era só isso. Era isso. Aí o que eu fiz? Fiz mais 7, né? Então, e aí com o tempo, fui fazendo alguns jejuns periódicos. Fez mais 7, não porque era a intenção inicial, só porque quebrou da forma errada. Só porque quebrou, exatamente. Valorizou demais algo que depois você percebe que perde importância. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso foi legal porque daí a gente foi criando uma rotina de jejum, né? Então, assim, tem um dia na semana que eu faço jejum também. Então, assim, e eu comecei a fazer aos poucos, né? Então, isso é interessante para o pessoal que ainda não faz, que quer começar, começa devagar, né? Tira uma refeição do dia, depois tira aí uma parte do dia, né? Então, assim, vai evoluindo, não é da noite para o dia que a gente faz um jejum de 40 dias, né? Então, o ano passado, quando eu conheci o Subirá, ele até brincou comigo, ele falou: cara, você vai fazer 40 ano que vem. E realmente, mas assim, foi um ano me preparando, né? Aquilo foi sentindo tanto sua fome, o testemunho do Espírito Santo, porque assim, vale o povo saber que você se converteu numa igreja em Bauru, que começando o pastor que já fez vários de 40, ele mobiliza a igreja. Então assim, você caiu no ambiente onde já tem uma cultura de jejum que é muito favorável. Mas assim, eu não acho que o jejum de 40 dias é para todo mundo, embora acredito que é para mais gente do que já experimentou. Mas essa coisa de subir gradual, eu digo, cara, é a melhor forma, você descobrir os limites do seu corpo. Exato. Então você foi treinando aí ao longo do ano. Eu fui treinando e ao mesmo tempo fui estudando também, né? Então, a parte científica do jejum, né? Porque assim, a gente tem muitos dados e muitos estudos sobre o jejum intermitente, mas quando a gente pega jejuns mais prolongados, né, jejum espiritual, aí a literatura é um pouco mais escassa com isso. Até porque falta laboratório. Exatamente. E aí, o que acontece? Você tem que ir atrás, tem que estudar e o mais importante é vivenciar, né? Então a gente brinca aqui, todo mundo fala assim: poxa, Thiago, mas se eu ficar 40 dias em jejum, eu vou matar alguém, eu vou ficar muito irritado, impaciente, tal. E a gente entende que isso acontece sim no começo do jejum, na fase de detoxicação, que ainda você está, né, detoxicando o corpo. Mas a minha crise lá atrás, eu dizia assim: eu jejuo para não pecar no segundo dia, eu quero matar alguém. É isso. E assim, hoje eu vejo que assim,
o corpo, ele tem esse processo inicial até ele entrar em cetose, né? É como se ele tirasse todas as impurezas e falasse, pronto, agora começou o jogo, né? Então, o que acontece? O que você comentou no começo. O nosso corpo, ele tem reservas de glicogênio que vem do carboidrato, tanto no fígado quanto no músculo, né? Qual que é o problema? Quando você corta o carboidrato, esse glicogênio no fígado, ele dura em torno aí, no máximo ainda uns 3 dias, né? E depois ele acabou. Acabou E a aí, reserva. exato. E aí, o que o corpo vai fazer? Ele Bom, precisa... a pessoa já não tem, parou de comer, não tem energia da glicose, do carboidrato. Está queimando glicogênio. Com 3 dias, acabou. Acabou. E aí, qual é a alternativa? E aí, o corpo entra num estado que ele precisa de um substrato energético. Para onde ele vai? Ele vai atrás da gordura, né? E a gordura, quando ela é quebrada, ela produz algumas substâncias que a gente chama corpos cetônicos, né? Então, por isso o nome cetose. Exato. Então, ou cetogênica. Exatamente, é daí que vem a dieta cetogênica. Esses corpos cetônicos, olha que interessante, a nível cerebral, eles têm ação anti-inflamatória. Então, a gente já sabe que o jejum ele tem relação com longevidade, tem relação com Alzheimer, inclusive Alzheimer, demência. Então, assim, isso é o corpo cetônico. Diferente do substrato, né, do que acontece quando a gente usa o glicogênio, que ele acaba produzindo substâncias pró-inflamatórias. Então, tem muito estudo mostrando isso, né? Que dietas ricas em açúcar, tudo, isso daí acelera o envelhecimento, né? Níveis cognitivos, de demência. Então, assim, isso é muito legal, porque se, por exemplo, vamos pegar... Existem alguns neurologistas e alguns materiais chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3 já. É isso aí. Então, assim, quando a gente está falando de longevidade, né? Seria... Se Jesus recomendou... Na verdade, aquilo é para ser feito e ele não ia recomendar nada que prejudicasse o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo é o santuário aí do Espírito Santo. Então, o que eu percebi durante todo esse jejum? Que agora, né, hoje eu estou entregando aqui os 40 dias do jejum, né? Que assim, o nosso literalmente agora, nós vamos terminar agora, a conversa, a gravação aqui e já está pronta. A sopinha, né? Eita, vamos lembrar a turma que tem que voltar leve. Gente, tem que voltar leve. Tem todo um planejamento, a gente pode até conversar aqui se der tempo. Eu quero falar até como foi seus 10 dias de preparação. Não, perfeito. Aí, então assim, o grande problema, gente, é a nossa mente, né? Nós somos seres, né, tricotômicos, corpo, mente e espírito. Então, o nosso maior desafio, na verdade, é a mente. E eu acho que o jejum, ele me fez me conhecer melhor, tá? Ele fez eu testar os meus limites, testar o meu domínio próprio, né, o meu emocional. Então, assim... mexe em tudo no início. Mexe em tudo. Né? Bom, o senhor já tem uma alimentação mais saudável, como nutrólogo, não deveria ter problema com a dor de cabeça e o sofrimento dos primeiros 3 dias, mas muita gente passa mal no processo da limpeza. Quem tem a dieta mais saudável normalmente já não passa. Mas mesmo assim, se a pessoa parar de repente, todo mundo vai ter fome. Exato. Né? Agora, o senhor comentou comigo que tirou o carboidrato antes do início do jejum, foi dosando, diminuindo para entrar em cetose antes. Isso. Então, quando você entrou, já estava sem fome. Já estava sem fome. Por que as pessoas ficam sem fome na cetose? Então, a minha explicação de leigo, eu digo, você trocou o alimento externo pelo interno. Seu corpo está se alimentando da reserva de gordura. É isso. Né? A reserva de gordura é glicose, foi transformada em gordura, depois ele faz o processo inverso para queimar energia. Então, as pessoas não acreditam. Mas hoje, por exemplo, eu estou no 20º dia de um desses de 40 e você no 40º. A gente sentou com as famílias na mesa, estamos olhando a comida, né? Meu genro ficava me perguntando, cara, mas aquela picanha que fica atrás de uma televisão fazendo propaganda não mexe? Eu disse, não mexe. Parece que eu almocei antes de vocês. É isso. E ele fica, mas é verdade que não tem fome. Mas você me falou algo interessante. Você fez a distinção da fome, do desejo e do hábito. Isso. E depois eu quero que você toque nisso. Porque o maior desafio não é fome. É fome com 3 dias a gente resolve. E isso é interessante, que eu acho que eu já vou começar por aí. Porque você fez essa distinção para mim, não tinha falado no vídeo ainda. Isso aí aconteceu numa sexta-feira à noite. Acho que eu estava no 17º dia do jejum. E aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa assim, viu? Nossa, hoje seria legal comer um japonês, né? Uma comida japonesa, né? Aí ela falou assim, eu parei e eu mesmo comecei a refletir sobre esse meu comentário. Eu falei, cara, pera lá, eu não tô com fome. Eu não tô com desejo, aquele desejo igual no churros lá que eu quebrei no meu primeiro jejum. Aquele ímpeto. Aí eu pensei, poxa, mas por que me veio pedir um japonês hoje? Aí eu falei, cara,
porque é um hábito. Toda sexta-feira à noite a gente a gente come, né? E algo legal, algo gostoso, né? Às vezes como um mecanismo compensatório, pô, a semana foi boa, vamos comemorar. Às vezes a semana foi não tão boa, poxa, Vamos nos consolar. Vamos consolar. Então, assim, é no amor, né? No amor e na dor, né? Você acaba descontando na comida. Então, essa questão do hábito, e a gente sabe que um dos maiores problemas, né, de saúde Algo são os que eu nossos hábitos. não mencionei no início, mas acho que vale, porque assim, hoje você é um médico especializado em auxiliar as pessoas na área do emagrecimento. Então, não só a nutrologia como um todo, mas assim, é uma área de expertise. Deixa eu destacar isso aqui. Pode continuar. Então, e aí o que acontece? O corpo cetônico, quando ele é produzido, vindo dos carboidratos, da gordura, ele tem uma ação sacietógena muito forte. Então, a gente já falou que o corpo cetônico ele é anti-inflamatório, ele tem uma ação sacietógena, ou seja, de gerar saciedade muito forte, né? E uma das explicações é que o corpo cetônico inibe a produção da grelina, que é o hormônio da fome, né? Então, quando você aumenta a sua grelina, você tem mais fome, né? E aqui eu acho que, assim, é interessante a gente comentar que isso é um dos problemas quando a gente pega um indivíduo com obesidade, só para fazer um link com a minha área aqui, né? A gente até conversou sobre isso. O paciente obeso, ele tem... Existe um hormônio chamado leptina. Olha que legal isso aqui. A leptina, ela é produzida na gordura. E a leptina, ela aumenta a saciedade. Então, se você pensar que a leptina é produzida na gordura e aumenta a saciedade, você pensa, poxa, então se eu tiver mais gordura, eu tenho mais saciedade. Mas se você for pensar racionalmente, se eu falar assim para você, ó, tem um indivíduo obeso, se você pensa, ele come pouco ou come muito? Muito. O normal é muito, né? Aí você fala, poxa, Thiago, então é paradoxal isso que você está falando. Se ele tem mais leptina, como ele tem fome? Sim, mas a gente tem que lembrar que a obesidade é a doença das resistências. Então ele tem resistência insulínica, ele tem resistência à testosterona, resistência a GH e resistência à leptina. Você tem o hormônio da saciedade, que é o hormônio da fome, está comendo sopa. Exatamente. E aí que você não tem saciedade... Eu li uma vez no livro do Jason Fung, O Código da Obesidade, ele diz que chega uma hora que o ciclo se mistura, começo e fim. Ele diz que chega uma hora que o obeso não é apenas obeso porque come, ele come porque é obeso. Exatamente. E aí vira um ciclo interminável, Exatamente. né? A gente até fala que o obeso, ele é mais vítima do processo, né, do que culpado, porque às vezes as pessoas falam, pô, cara, mas você acabou de comer, você vai comer de novo, né? Mas sim, ele tem mais fome. 60 quilos atrás, saiu de uma churrascaria, 3 horas depois estava com fome. Os amigos diziam, não acredito. E eu dizia, cara, diante de Deus, eu não estava mentindo. Exato. Demorou para eu entender que eu tinha que arrumar a bagunça que eu mesmo tinha criado ali e que depois você fica preso mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, e o jejum, ele vem com uma arma muito poderosa, tanto na questão espiritual, você acredita que é só a cetose que favorece, ela inibe a grelina e favorece a leptina, ou já que a leptina tem a ver com a gordura e o corpo está ali queimando, liberando gordura, que isso afeta a leptina agir melhor? Não é a queima da gordura. Não, isso acontece, porque acontece o seguinte, quando você vai perdendo peso, você vai, né, nós estamos lembrando aqui que nós estamos num jejum, né, vamos colocar para perder, que perde peso, né, porque você pode fazer um jejum intermitente e comer as mesmas calorias e não perder, não perder peso. Sim, não é porque você está de jejum que você está emagrecendo. Você vai ter o benefício da autofagia, que é uma limpeza do jejum, mas você consumiu a mesma quantidade calórica numa janela menor de tempo. Janela menor. Não vai necessariamente emagrecer. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Quando esse indivíduo ele vai, através do jejum, com um déficit calórico, ou seja, ele está gastando mais do que ele consome, e ele vai perdendo a gordura visceral, a grande raiz, né, Subirá, a grande raiz, na Bíblia a gente aprende que a raiz de todo o mal é o orgulho, né, a raiz do pecado, né, na obesidade a raiz, né, é a gordura visceral. Porque essa gordura visceral, ela aumenta a inflamação. Então, quando esse indivíduo está no jejum, ele diminui a inflamação. E olha que interessante, tem um estudo que eles pegaram pacientes com restrição calórica e pacientes em jejum intermitente, os dois grupos, né? E fizeram uma dieta com a mesma quantidade de calorias. E era uma dieta que não era para emagrecer. Era para você manter o seu peso, só para ver se tem algum benefício do jejum que não estivesse relacionado ao próprio emagrecimento. E então, o que aconteceu? No final, os pacientes eles mantiveram o peso, mas o paciente que fez uso do jejum intermitente, ele melhorou sensibilidade insulínica, flexibilidade metabólica. Né? Melhorar a sensibilidade é reduzir resistência. Perfeito. Diminuiu o estresse metabólico, baixou a pressão arterial. Então, assim, o jejum por si só, ele já tem benefícios, né,
que vão além de você fazer um jejum para emagrecer. Você pode fazer um jejum comendo a mesma caloria que você gasta. Eu gasto, minha taxa metabólica, né, o meu gasto energético num dia, por exemplo, é 2.500 calorias. Eu posso comer 2.500 calorias e fazer um jejum intermitente. Então, por exemplo, comer em 8 horas e daí depois faz uma janela aí Eu faço maior. isso. Eu né? como em 6 a 7, 6 a 2.500 calorias Perfeito. e viro 17, 18, 100. Perfeito. Ou seja, não é para emagrecer, é mais pelos outros benefícios. Perfeito. E assim, o jejum, ele tem muitos estudos mostrando, porque devido à autofagia, o que é a autofagia? É a reciclagem celular. É o seu corpo entender que aquelas células já estão velhas, vamos dizer assim, e fazer essa reciclagem celular. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, na ilha de Okinawa, no Japão, que é onde tem uma das maiores longevidades do mundo. Uma das principais zonas azuis, né? O mais novinho lá, quando morre precoce, com 105 anos, né? Então, assim, o que eles fazem? Eles são adeptos do jejum. Então, o jejum, ele tem, sim, muitos benefícios, além da perda de peso, né? E além da parte espiritual também. Então, é muito forte. Autofagia, a palavra composta significa comer a si mesmo, né? É Exato. isso, né? Então, durante o jejum, eu tenho testemunhado muita gente, porque assim, um grupo muito grande de pastores começou a entrar na prática de jejuns prolongados. Eles pedem tanto orientação, né, ajuda em relação a muitas coisas importantes, e eu peço feedback. É impressionante o tanto de gente que volta com a saúde completamente diferente, obviamente para melhor, né, por conta da autofagia, isso na prática. E eu gosto quando eu entrevisto médicos que não são cristãos e acompanharam alguns desses pastores. Então, agora há pouco, antes da gravação, eu estava te contando de um, né, eu falei, o que te impressionou? Porque assim, ele nunca tinha visto ninguém fazer mais de 7 dias e acompanhou esse pastor com 40. Né? O pastor, para convencê-lo, falou, se eu passar mal e o senhor mandar parar, se o senhor ver qualquer sinal, eu vou te obedecer. Mas o senhor pode ter a chance de estudar o jejum e tem em mim um laboratório que você nunca teve. Então, vamos nessa? E o médico entrou muito temeroso, mas ele estava muito empolgado no final. E aí eu perguntei, falei, olha, os exemplos mudam de pessoa para pessoa. O que te impressionou em relação à autofagia? Ele falou, olha, ele tinha um fungo branco nas costas que não tinha dermatologista que resolvesse. Sumiu no jejum. Né? E as coisas como essa, das mais completamente diferente das áreas de saúde do corpo que são afetadas. Então, a gente não só sabe que não traz dano ao corpo, agora, existem restrições. Sim. Grávidas e lactantes a gente não recomenda. Pacientes diabéticos, não importa se é tipo 1 ou 2, eu falo, gente, só com acompanhamento médico, porque assim, cada um tem um desafio diferente do outro. Eu sei que tem certas doenças, eu não sei se eu chamo de neurológica, psiquiátrica, né, que não se recomenda, mas tirando isso, a gente tem um leque de oportunidades. Então, por exemplo, a maior parte dos meus amigos pastores que têm gastrite, eles têm dificuldade de um jejum na água. Alguns não fazem mais de um dia, outros não conseguem passar de 3. Eu tenho um que ele é exceção, ele chega a 5, depois ele passa muito mal. É refluxo, é aquele ácido queimando a garganta. E eu comecei a sugerir que alguns deles testassem um parcial rígido. Alguns líquidos, caldo de legumes, a gente normalmente fala, gente, evite suco. Eu tenho um amigo que ele fez 40 dias com suco de laranja. Olha só. E ele ainda veio falar assim, você é doido de subir lá fazer 40 dias como você fez na água, porque o meu primeiro era só água, não tomava chá, café, os outros líquidos que depois eu passei a colocar, isso é o que a gente pode falar melhor aqui depois, mas eu olhei para ele e falei, você fez o quê? Suco de laranja? Ele falou, para dar energia. Eu falei, exatamente, todo dia você botava glicose, seu corpo queria mais daquela fonte de energia, não entrava em cetose, você não teve saciedade, você teve fome todo dia. Ele falou, todo dia. Aí ele falou para mim, você não tem fome? Eu falei, depois do 3º dia, não tem mais. Aí ele falou, não, você vai dizer que o meu foi pior? Eu falei, o seu foi muito pior. É o que você falou, quando não tenho o conhecimento, evita o sofrimento. E é interessante que eu passei exatamente por isso. Há um ano atrás, eu não estou falando muito tempo, há um ano atrás eu não tinha esse conhecimento a respeito desse jejum mais prolongado, né? Então, o que a gente sabe cientificamente? Que se você comer até 50 gramas de carboidrato por dia, né, o seu corpo ele entra num estado de cetose. É um variável, mas é uma regra que a gente usa, 50 gramas de carboidrato. Eu sei de gente que quebra com 30, exato, mas a maioria, 50 é uma conta muito boa. Então, assim... Quando no fim do jejum, que parece que a cetose está mais alta, eu chego até umas 70 gramas. Eu vou testando com a hora que quebra, né? Que quebra, E se eu estiver ingerindo fibras,
né? Seja muita salada ou fibra em pó, às vezes ainda dá para abusar um pouquinho, chegar a 80. Mas é isso Mas que você falou. 50 é a ponta, é a média. Se o cara fala assim, por exemplo, eu já cheguei a prescrever, né, quando eu não sabia, falou assim, não, cara, pelo amor de Deus, ó, toma 3 Gatorade no dia aí pra ter repor hidroeletrolítico. Só que Com açúcar do Gatorade. tinha o açúcar, então quer dizer, o carboidrato ele não entra... 2 talvez dê. Mas 3... Acho que 3 já passa. Mas aí o que acontece? O cara, ele passa fome, né? Ele tá no pior dos dois mundos, né? Porque ele não tá fazendo, mas e tá passando fome, né? Então, eu costumo falar e eu falo muito isso pra minha esposa, eu falo assim, amor, é muito mais difícil fazer o jejum de um dia do que fazer depois do terceiro, depois do sétimo dia. Depois do 7. Vai... que quebra uma coisa com uma semana, eu falo pra todo mundo. Exato. Depois do 7 é o céu. É tudo ladeira abaixo. Exato. E assim, é muito importante que nem, por exemplo, esse jejum que eu fiz, né? Eu senti que eu tinha um direcionamento espiritual para fazer esse jejum, né? Porque assim, sem essa parte espiritual, eu vou dizer para você que é impossível. É impossível, tá? Porque eu vejo muitas pessoas que começam... a nossa maior motivação é a parte espiritual. Então, assim, jejum sem oração é dieta, né? Então, só que aí você não consegue manter isso, porque realmente quem te mantém, a chama acesa, literalmente, é o Espírito Santo. Então, assim, no 20º dia do jejum... Uma coisa que eu faço na maioria dos jejuns, além do tempo de oração, ela é a Bíblia toda no jejum. Olha só. Assim, com a média de 30 capítulos por dia... Legal. Você lê em 40 dias. Perfeito. Né? Então, assim, eu já fiz... Depois de ter começado isso, eu tive 2, que o ritmo estava muito corrido. Eu falei, não vai dar para ler toda, acabei lendo bem menos. Cara, é muito diferente. Você ter o alimento espiritual mais sólido e você encarar o jejum sem tanta bagagem espiritual. Não, é muito... E assim, foi interessante porque no 20º dia eu quase larguei tudo. Eu falei, cara, não é pra mim, eu tô muito cansado, não é... Por que eu tô fazendo isso? Começa aquela guerra da mente, uma guerra espiritual mesmo, né? Vida normal, né? Vida normal. Não, vida normal. Treinando. Normal. Treinando todos os dias, trabalhando normal, sentando pra jantar, pra almoçar com a família normal, só que, né? Assistir, mas pra ter a conversa. Exatamente, para não perder tempo de mesa. Mas assim, e eu senti naquele momento que realmente, quando você se humilha, né, perante Deus, e o jejum é uma forma de humilhação, sentiu, né? Que no 20 bateu o seu limite. Bati no meu limite. Você falou, não vou aguentar. E foi muito legal, porque nesse dia teve um culto, né, uma pregação, e eu senti muito forte que, assim, Deus estava me dando um novo ânimo, né? Só que, ao mesmo tempo, olha que interessante, eu não estava acordando cedo. Parece que você me disse que alguém liberou uma palavra. Você entendeu que era para você. Exatamente. Eu falei, para mim, essa palavra é para mim. E aí, o que aconteceu? Eu entendi que eu tinha que intensificar a minha oração. E aí, no outro dia, eu comecei a acordar mais cedo para orar e foi como se eu tivesse sido restaurado. Eu não consigo te explicar o que aconteceu. Zerou o jogo. Começou de novo, entendeu? Então, assim, é muito importante dizer isso, porque é lógico, a gente tem a parte médica, a gente consegue orientar, por exemplo, tantos dias antes do jejum você já começa a diminuir, já começa a entrar em cetose. Quando voltar, volta devagar, né? Porque senão não adianta você fazer lá 7 dias de jejum, 40 dias de jejum e ir numa pizzaria. Isso tem risco até de coisas mais graves, né? Coisas sérias, né, acontecerem. Então, assim, mas essa parte espiritual, para mim, foi o mais importante nesse jejum dos 40 dias. Glória a Deus. Como foi a sua preparação? Minha preparação. Eu normalmente faço de 5 a 7 dias. Tá. Você me disse numa conversa anterior que fez em 10. Que eu achei ainda melhor. Eu parti do pressuposto assim, né? 40 dias, eu peguei lá 25%, que geralmente é o tempo, né? Então seriam 10 dias. Então eu falei, eu preciso me preparar 10 dias antes e na hora da volta, uns 10 dias depois. A gente normalmente sugere essa conta aí na volta também sem carne vermelha. Eu já comi com 7, com 8, mas assim, nunca passei mal. Mas a gente fala, gente, é uma proteção, porque o intestino vai ficar muito sensível depois de tanto tempo parado e às vezes a coisa pode ficar pesada e complicada em termos digestivos. Perfeito. Então, o que eu fiz nessa transição? No primeiro dia, foi o corte mais drástico, que foi o açúcar, né, e refrigerante, qualquer coisa doce, né? Porque eu tenho um gosto por doce aí que me pega. Então, assim, quando eu já fiz isso, eu já senti o corpo mudando, né? E nesses 10 dias, eu fui diminuindo o carboidrato, tirei o carboidrato da noite, do almoço. E por último, foi o pãozinho francês. Foi o último carboidrato que eu comi, foi o pãozinho francês.
aumentando. Bendito pãozinho. Bendito. E aí comendo proteína, né? Tomando meu whey, né? O whey que a gente recomenda bastante, que são proteínas de alta qualidade. E aí eu fui tirando, e aí no final eu já fui migrando para uma sopinha, né? Até que eu entrei realmente. Você chegou a zerar o carboidrato antes de começar ou não? Antes de começar, sim, eu zerei acho que uns 5 dias antes. Você parou Parei o o café da pãozinho. manhã também? Parei o pãozinho. Tá. Aí foi uns 5 dias antes. Então, essa semana, pra mim, talvez acho que tenha sido uma das piores em termos de colateral. E aí, aqui é uma coisa E interessante. você passou sofrimento antes de começar o jejum. Perfeito, não tinha nem começado o jejum ainda. E é interessante o seguinte, como o corpo da gente, ele é inteligente, né? Porque quanto maior o sofrimento, é porque mais você precisava fazer jejum, né? Então, assim... A turma que fala assim, não, mas eu sofro muito. Fala, você está entre os que mais precisa. Exatamente. Só não precisa começar fazendo uma coisa que não sabe. Gente, Perfeito. Jejum prolongado, e estou falando desse de 40 dias que nos parece ser o limite bíblico. Eu gosto de dizer que além de direção de Deus, tem que ter muito treino em jejuns menores, você conhecer seu corpo, as respostas do seu corpo, e eu não abro mão de acompanhamento médico. Perfeito. Eu estou no meu minha 10ª experiência. Esses dias os médicos falaram, você nem precisa mais. Eu estava um grupo de médicos, todo mundo me fazendo pergunta de jejum, e eu respondendo... na linguagem técnica dele, ele falou, cara, você não precisa de acompanhamento médico. Eu falei, eu preciso, não é só para me proteger, é para proteger os outros, porque assim, sempre tem um doido para achar que não precisa. E nós estamos falando de um terreno, por exemplo, sua primeira experiência, Sim. a gente fica, não é com medo, mas bate aquela... A gente fica apreensivo. Apreensivo, Como é que vai ser isso? Por exemplo, o meu maior, antes do meu primeiro de 40, o meu maior era um de 21. Eu pensava, cara, eu dobro. Tipo, eu não faço ideia do que é depois de passar de 21. Então, a gente vai ficando apreensivo, né? Depois do primeiro, eu digo que você perde o medo, pega o gosto, né? Mas eu sempre digo às pessoas, a gente não precisa começar fazendo loucura, né? Vai treinando nos pequenos, vai habituando, né? Eu falo, pessoal, começa com treino de intermitente, não precisa nem fazer 24 horas, faça aí 12, 14, 16, vai subindo 18, treina um pouco, começa a virar os de 24, depois de uma certa frequência, tá entendendo? Vai subindo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer encorajar, e tem muita gente nos assistindo que já fez jejuns prolongados, já passou a fase crítica, né? Quem fala assim, ó, nunca fiz mais de 3, eu falo, cara, você só sofreu. Só sofreu. Né? Aí outro dia um falou, não, nunca passei de 5. Falei, com 5 você ainda tem vontade de comer. A turma fala, pastor, quando é que fica bom? Eu falo, ó, pra mim, parece que o corpo funciona com ciclos semanais. Virou uma semana, eu falo, aí é só ladeira abaixo. Né? Da primeira semana que você fechou, quando fecha a segunda, eu sinto que muda algo. Na terceira, quando eu não me exercitava, é quando eu começava a ficar com muita fraqueza e tontura. Depois eu fui entender que isso era economia de energia e não falta. Né? E que se eu forçasse o meu corpo a ter ritmo, e eu li esse material de um médico não cristão, não estava falando de jejum espiritual. Ele dizia, olha, imagina na antiguidade, que o povo não tinha abundância de alimento, tinha geladeira para estocar, não tinha nada disso. O cara, 4 dias sem comer, não tem energia para caçar, a humanidade estava extinta. Né? Então ele falou, o próprio fato dele se manter em movimento, porque ninguém tinha meio de locomoção, todo trabalho era manual, ele já não tinha a fraqueza que nós temos. Sim. Então ele dizia, se você forçar o corpo e manter rotina de exercício, você não vai ter tontura. Aí eu comecei a testar e nunca mais tive. Então hoje para mim, essa é a minha 10ª experiência, eu acredito que eu só fiz 2 sem exercício, todos os outros. E eu estava te mostrando hoje, eu chego a treinar assim. Se não der tempo, tudo bem. Tem dia que eu descanso, se não der um treino leve, nesse momento, por exemplo, hoje eu só fiz 1 hora de cardio, não fiz musculação, espero ainda conseguir fazer. Mas se não der, fiz o mínimo para garantir a resposta. Mas tem dia que eu bato 2, 3 horas de treino, né? Estou falando de uma queima calórica que varia de 3.000 a 4.500 calorias em jejum. Né? Então, assim, eu descobri que nem precisa tanto. Você quer manter o corpo com uma boa resposta, 40, 45 minutos de exercício, de atividade, normalmente costuma já dar resultado. Perfeito. E quando eu fico, em média, 5 dias sem, a tontura volta. Então, é a prova de que... Porque teve gente falando assim, não, o seu negócio é sobrenatural. Eu falo, não é, gente, qualquer não crente tem as mesmas respostas. Aí nós estamos falando de fisiologia. Certo. O senhor teve insônia? Eu não tive, assim, não tive insônia. Nada acentuado. Não, assim, insônia, assim, não tive dificuldade de começar o sono e não tive dificuldade de manter o sono, mas eu tive um encurtamento do meu sono. Então, assim, no período todo ou alguns dias?
Eu acho que durante esse jejum, acho que uns 3 dias eu não consegui treinar, por motivos de trabalho, tudo. Você percebeu que não treinando? Ok, esse é o ponto que eu queria. Porque assim, quando eu falo do exercício, não é só a energia do dia, é o sono da noite. Então assim, eu tinha muita insônia, mas insônia de às vezes virar à noite no claro, sem fechar o olho, porque a cabeça não desligava. E aí um dia eu comecei a ler aqui, depois ali, ver vários médicos falando. O cara começava pelo processo inverso. E ó, quando você come um churrasco, vai num rodízio, uma feijoada, né? Depois não dá aquela leseira, porque ele falou, olha, o sangue desce para o aparelho digestório. Eu estou me esforçando para falar digestório, porque na minha época de escola era digestivo. Ele desce para o aparelho digestório, né? E porque concentra lá, falta na cabeça. Então você ficou aquela sensação de letargia. Mas o jejum, ao contrário, não vai para o estômago, vai para a cabeça. Então assim, eu fico criativo. Quase todo jejum escrevo livro, a cabeça. Os gregos antigos jejuavam para ter clareza mental. E eu digo, até aí, gente, não é espiritual. Quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo abre a mente, e aí você começa a entrar na revelação, o entendimento, aí é outra conversa. Mas tem alguma coisa aqui na mente que é fisiológica. Aí, para mim, o que o exercício auxiliou? Ele me deu energia de dia, mas ele melhorou meu sono à noite. Então, nunca mais tive tontura, fraqueza durante o dia, pois minha esposa já desmaiou com 6 dias, levantou rápido, deu tela preta, acordou no chão. E eu falo para quem vai para um jejum prolongado, principalmente se não estiver se exercitando, eu falo, gente, não faça movimento rápido. Seu corpo entrou no modo de economia porque ele leu metabolismo baixo. Se eu falar bobagem aqui, o senhor me corrige. Sim, mas é isso aí. Né? A pessoa parou de comer, o metabolismo desceu. Parou de exercitar, desceu mais. O corpo está vendo, não precisa, está regulando a entrega. De repente ela faz um movimento de explosão e ele não atende. Exatamente. Né? Então, assim, se a pessoa não for ter uma rotina diária de treino, aqueles 2, 3 dias de semana, eu falo, olha, é melhor até você ter cuidado, porque de repente, um dos pastores da minha equipe me ouviu e ele já estava 5 dias em jejum. Aí no sexto ele foi fazer um pedal, daquele de horas. Você é doido, o cara começou a dar tela preta no início. Eu falei, doido é você que fica 5 dias fazendo nada, com metabolismo lá embaixo, de repente quer dar uma entrega alta. Então é o que a gente chama da homeostase, a capacidade de adaptação, né? É importante as pessoas entenderem isso. Bom, o senhor fez esse protocolo para entrar. Como é que vai ser a volta? Então, a volta vai ser... Sei que você também vai aprender na prática a partir de agora, mas... Foi interessante porque, assim, foi como você comentou, né? Quando a gente está junto, quando a gente vê, por exemplo, o pastor Danilo lá, que foi um dos que me apresentou o jejum, né? E assim... Danilo deve estar fazendo o 5º dele, se não me engano. Acho que é o 6º, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Primeira coisa, quando você vê que alguém já fez, você já quebra... o argumento. Você fala, poxa, se alguém conseguiu fazer... Exato. Se alguém conseguiu fazer... Não vamos dizer um medo, porque não é tão... Mas é uma apreensão. Apreensão. E é por que isso? Eu tive essa apreensão, porque o meu máximo que eu tinha feito foram 7 dias, ou 15 lá que eu quebrei no meio, mas eu voltei. Então, assim... E você já pulou pro de 40. Já fui pro 40. Mas, assim, foi uma preparação. Foi um ano inteiro me preparando para isso. Eu já sabia que ia acontecer isso, né? Que é diferente, por exemplo, do jejum. A resposta fisiológica é totalmente diferente de um jejum, que é você quer fazer, é um negócio seu, né, que é uma atitude sua, do que aquele jejum da pessoa que passa fome. Né, lá que o cortisol está mais alto, o paciente perde muita massa muscular, né? Então, quando Aliás, eu também digo isso. Fome e jejum são completamente diferentes. Exatamente. Fome tem um fator de estresse, a reação hormonal muda completamente. Perde o jejum, de alguma forma, o organismo sabe que você está no controle e a hora que você quiser, você vai acessar aquilo. É isso. Então, assim, para mim, o jejum era o que iria o que iria acontecer era desconhecido, e esse desconhecido gera uma apreensão. Mas eu sabia que no final ia dar tudo certo, né? Então, assim, eu fui fazendo, né? Foi no jejum eu fui treinando todos os dias, né? Que eu falei, só 3 dias que eu fiquei sem fazer musculação. Né, eu foquei mais na musculação nesse momento. E agora a minha volta, né, eu vou gradualmente também. Né, a última coisa que a gente deixa, olha lá, que na verdade teria até que tirar, seria o próprio açúcar. Né? O açúcar ele é uma das coisas mais inflamatórias que existem. Né? Então, assim, o ideal seria tirar com isso. Mas o retorno tem que ser gradual. Né? E eu acho que o último... coisa que eu vou comer mesmo assim seria o carboidrato, né? Então, esse é o meu planejamento, mas depois eu dou um feedback aí de como que foi. Pareceu muito longo esses 40 dias. O meu primeiro era uma eternidade. Porque você falou, eu descobri que eu tenho que lidar com a fome,
Número 2, com o desejo. 3, com o hábito. No meu primeiro de 40, eu estava com 31 dias de jejum. Que ela entra na cozinha, eu estava com a geladeira aberta, olhando para dentro. Olha só. A porta aberta. Eu falei, o que você está olhando? Eu falei, não sei. Ela falou, faz mais de um mês você não come. Eu falei, é o hábito. É o hábito. Você simplesmente, tipo... Eu mesmo olhando e perguntando por que eu abri a geladeira, não é que eu não lembrava que eu não podia comer, mas assim, eu repeti o movimento. Então, as pessoas falam, mas nunca dá vontade? Digo, olha, não dá fome, não é um desejo descontrolado, mas tem hora que bate uma lembrança. Sim. E aí eu brinco, eu desenvolvi um mantra, o nome é meio feio, mas eu ficava repetindo a frase, eu dizia assim, você tem o resto da vida para comer, você tem o resto da vida para comer. Mas no meu primeiro, eu lembro que com 6 dias, eu pensava, meu Deus, falta 34. Tipo assim, não vai chegar nunca. Tanto que, habitualmente, eu já não conto mais. Né? Quando eu faço como fiz agora esse mês, que eu comento no dia 1º, aí não tem como não saber que dia você tá. Mas, às vezes, eu só agendava lá quanto que é a entrega, né? E dizia assim, não vou nem ficar pensando nisso. Mas hoje, com a prática, fazendo vários, honestamente, eu não tenho aquela a coisa de ficar contando. No meu primeiro de 40, no 6º dia eu passei muito mal, a fraqueza. Aconteceu comigo no 5º dia. Você falou no 6º, comigo foi Tem no 5º. alguma coisa no 5º ou no 6º dia que o dia eu corpo passei te muito dá mal. um down, te dá uma puxada que você fala assim, cara, vai ser difícil continuar. Né? Agora, eu tinha levantado cedo, eu viajei para pregar em 3 lugares diferentes, foi um dia assim exaustivo. E aí eu pensei, cara, se eu tô assim no 6º, eu chego lá no fim, eu não aguento. E eu entrei no hotel, já entrei olhando assim, que no quarto o frigobar era desabastecido, onde eu estava hospedado, porque eu já tinha ficado num lugar perto do aeroporto para viajar cedo do dia seguinte. Mas eu já entrei olhando o que tinha, porque eu falei, cara, eu acho que não vou aguentar, vou ter que... Mas o Espírito Santo falou comigo, não decida nada agora. Olha só. Espere acordar amanhã, veja como você vai sentir. Cara, acordei renovado. Tipo, quando foi a mudança do 20º, no 11º dia me deu outra. E eu pensei, cara, não vai dar. Se toda hora voltar isso a cada 5 dias, me veio aquilo no coração, espera amanhã, acordei bem. No 17º dia me deu outro abatimento. Só que assim, na época eu não treinava. Eu tinha feito uma dieta rígida, que hoje eu entendo que é o que os médicos chamam da dieta que imita o jejum. Quer dizer, meu primeiro jejum não foi de 40, foi de 82 dias. Porque eu fiz 40, que eu perdi 17 quilos. Eu nunca perdi 17 quilos em jejum na água, pra você ter ideia. Aí eu fiz 2 dias de detox, quer dizer, depois daqueles 40 dias quase sem comer nada, eu na minha cabeça, porque detox era o padrão antigo, vamos tomar o suco verde e tal. E aí emendei mais 40 na água. Então, assim, na verdade, eu não tinha equilíbrio eletrolítico, a gente precisava falar disso, né? Eu não tinha uma série de questões como o próprio exercício, então assim, tinha abatimento, cara, foi complicado. No 17º dia, de novo, eu senti aquilo, não decida nada, espere amanhã. Aí acordei revigorado. Quando eu estava perto do 25º dia, eu estava gravando, me lembro até hoje, estava no Maranhão. E aí, rapaz, eu peguei um resfriado. Mas eu tinha uma convicção tão firme em Deus que eu não podia tomar chá, não podia tomar água de coco, não podia... Liguei pro meu médico, falei, cara, eu tô feio, isso aqui não é resfriado não, deve ser gripe, eu tô mal. Aí ele falou assim, você quer que eu te receite algo homeopático, já que você não quer pôr remédio? Eu falei, doutor, honestamente não quero pôr nada. Oi. Ele falou, olha, pense e ore. Eu fui orar, dessa vez me veio no coração, não era espere até amanhã. Espere 2 dias. Cara, no 3º acordei zerado. Eu acho que o próprio jejum, eu nunca recuperei tão rápido de uma gripe como aquela, mas assim, foram 2 dias de muito... Depois desse 25º, aí não teve mais... Perfeito. No 30º dia me deu um negócio que ligou um turbo dentro de mim que eu não consigo te explicar. Foi impressionante assim, o nível dele, porque aí eu estava pregando com uma certa regularidade, já me movimentando, e eu comecei a sentir a resposta do corpo. Mas, apesar do ânimo, eu lembro que faltava, assim, perna, faltava músculo, eu não me exercitava na época. Então, assim, a primeira experiência foi bem mais difícil. Quando eu olho hoje, eu falo, gente, esse negócio hoje parece uma brincadeira, porque, assim, não tem dor de cabeça mais quando entra, não tem fome, não tem fraqueza, não tem insônia, né? Então, assim, a gente consegue se manter produtivo. O primeiro jejum do ano, quando eu gosto de abrir o início do ano, eu gosto sempre de ficar mais recluso. Mas ano passado, por exemplo, fiz 3 de 40. Falei, gente, não tem como ficar 120 dias fazendo nada. Né? Então, assim, tem que trabalhar, tem que pregar, tem que viajar e para essas coisas o treino tem ajudado muito. O que o senhor me diria do equilíbrio eletrolítico?
Então. Alguém disse que a baixa repentina de sal às vezes faz mais mal ou faz o corpo sentir pior do que a alta. Exatamente. Tanto é que às vezes, né, algumas pessoas me mandam mensagem, Tiagão, cara, eu tô dando tela preta aqui, o que que eu faço? Eu falo assim, cara, faz o seguinte, pega um pouquinho de sal de cozinha e bota embaixo da língua que já dá um up. Essa é na hora. Então, Água da azeitona. Exatamente. Então assim, mas chupar sal grosso. Isso, sal grosso. Agora sim, o que que é interessante, né, a meu ver, é legal sim você ter um acompanhamento médico durante todo o processo, né, para você entender o que está acontecendo, você entender o seu corpo. Eu acho que lá pelo 10º dia, eu comecei a sentir minha panturrilha muito pesada. Eu falei, cara, vou fazer um exame. E meu magnésio estava lá embaixo. Você já ia começar a ter cãibra. Já ia começar a ter cãibra, né? Então, assim, você já antevê o problema. O exame de sangue, ele serve para te mostrar um problema que ainda não teve clínica, mas ele está indo para acontecer, né? Então, com relação a reposições, né? A gente recomenda reposições hidroeletrolíticas, eu recomendo também complexo polivitamínico, né? Então, assim, são suplementos, né? São suplementos, né? De maneira alguma, pelo menos... Estamos falando principalmente de jejum prolongado. Isso. E de maneira alguma, né? Isso daí, às vezes, como você falou no começo, sobre o jejum, que o jejum não tem regra, né? Mas, assim, a gente está se abstendo de alimentos, né? Você pode fazer só na água. Aquele meu primeiro, eu tive uma convicção em Deus. Eu não sei explicar. Parece que, assim, Deus dizia, eu quero que você viva a experiência raiz. E ali sim, eu não tomei multivitamínico, não fez nada. No segundo, o doutor Aldrin Médico que me acompanha, ele me perguntou, cara, você tem uma palavra de Deus para não ingerir nada? Eu falei, olha, não tem mais time que tá ganhando no México, porque eu já tinha... Ele falou assim, cara, eu queria, se você vai fazer isso com mais vezes do que uma e com frequência, eu acho que nós vamos ter que melhorar alguma coisa. Então assim, ora aí, se você tiver paz, eu quero que você beba café e água e chá sem açúcar, né? Ele falou assim, a questão do quente, principalmente no frio de Curitiba, vai te dar muita diferença. Eu já tinha percebido no primeiro jejum que a gente passa muito frio, você viu isso agora, a perda rápida de gordura. Quero que depois você diga qual foi o seu percentual de perda. Tá. E ele falou assim, eu quero que você tome uma caneca de misoshiro por dia. Eu olhei para ele e falei, senhor, tá de brincadeira. Porque toda a dieta que ele me dava, ele me ajudou no processo de emagrecimento. Eu de palhaçada, de gozação, sempre dizia assim, doutor Misoshiro pode? Ele ria. Pô, eu te digo que tem lá 32 calorias numa caneca, 1 grama de fibra alimentar e 2,5 de carbo. Quer dizer, isso não dá energia nenhuma. Aí eu falei, o senhor tá de brincadeira? Ele falou, não. No final da tarde eu quero que você tome um. Por quê? Ele falou, tome e me diga o que você sente. Cara, eu tomava aquilo e me levantava. Eu pensava, isso é psicológico, é porque é quente, é salgado, tá enganando minha cabeça, tá? Depois eu fui entender que ele me deu pelo equilíbrio eletrolítico. Perfeito. Mas quando eu comecei a treinar pesado, transpirando muito, ele falou, cara, uma caneca de misoshiro não dá pra nada. E não adianta dar litros de misoshiro pra você beber durante o dia. Então ele começou a me dar uma receita para que eu manipulasse o que ele chama de uma água balanceada. Eu sei que você fez algo parecido, né? Colocando ali fósforo. Bom, enfim, não vamos entrar em detalhes agora. Todos os minerais principais para manter o equilíbrio eletrolítico. Eu olho quem está fazendo, por exemplo, meu filho, bem mais novo que eu. Ele começou junto comigo. Está na dúvida se vai parar no 21º, que é amanhã, ou se continua. Eu acho que o que está no coração dele é 21, eu nem vou insistir para ele continuar. Mas, por exemplo, a disposição dele está menor do que a minha. Olha só. Mais novo. Mas ele treinou menos, ele não fez a reposição de sal. Então, ele pegou um balanceador de eletrolítico, mas assim, é um percentual bem mais baixo. Não era a altura do que a gente precisa. Então, vai afetar o ânimo e a disposição. E é interessante, você perguntou da minha perda, né? Então, assim, foi aproximadamente 13 quilos, foram 13 quilos, né? E desses 13 quilos, quase 10 quilos só de gordura, né? Teve ali um pouquinho, uns dois dias. Dependendo do peso, a estrutura da pessoa, a média vai de 10 a 17. O cara passar de 17 tem que estar com muita obesidade. Muita gordura. E aí, assim, então, eu tive essa perda e, assim, de músculo mesmo, não chegou nem bater 1 quilo. Mas se você colocar numa proporção 10 de gordura para água, quanto perdeu de água? De água foram 2 quilos
quilos de água, 2 litros de água, que seriam 2 litros, né? Então, até que não foi muito. Não foi muito, na verdade... É porque você entrou em cetose antes. Exato. Porque eu falo sempre para a turma isso aqui, ó. Carboidrato, cada molécula de carbo, 3 de hidro. Exato. Entrou em cetose, o músculo solta água. Aliás, isso faz alguns achar que eles perderam muito músculo, quando perderam medida. A hora que comer o carbo e segurar a água, ele vê que tá tudo... É a água que tá dentro do músculo, né? E o senhor foi fazendo bioimpedância. Eu fui fazendo a bioimpedância a cada 10 dias e eu fiz exames no começo, no meio e vou colher agora no pós, né? Então é legal pra gente entender... Mas você fez uma bioimpedância 2 dias atrás, acho. É isso, 2, 3. foi essa aí. Que então foi esse resultado. Esse resultado é de 13 quilos, né? 10 de gordura, 2 de água, né? E um aí de... Quase não deu nenhum, deu 900 e pouco de músculo, né? Toda arredondando. Então, assim, a proporção de 1 quilo de músculo, que vamos supor que realmente seja 1 quilo de músculo, né? Que eu acho difícil, porque eu treinei pesado e a gente sabe que o treino é o maior estímulo anabólico que existe, né? Muito mais do que hormônio, qualquer coisa é o treino, né? Então, 1 quilo de músculo que seja para 10 de gordura, se você pegar um emagrecimento hoje, que é um emagrecimento... Só uma dieta hipocalórica. Não, um emagrecimento como assim, vamos pegar um emagrecimento top, com uso de medicação, com a melhor medicação que tem, o cara treinando, o cara fazendo tudo, talvez ele não chegue nessa proporção. Ele perde ali 6, 8 quilos de gordura para cada quilo de músculo. Nós estamos falando de 10 para 1. Okay. Então, assim, é uma proporção que mostra um resultado excelente, mostrando o quê? O que os estudos já falavam. Quando você pega 2 pacientes, um em restrição calórica, o outro em jejum intermitente, os 2 com a mesma quantidade de calorias para emagrecer e os 2 treinando, o que acontece? O grupo do jejum intermitente, ele perde menos massa muscular do que o grupo na restrição calórica. Quando o senhor fizer o próximo, estou te jogando na fogueira, eu quero que você faça uma experiência com a reposição de aminoácido. Para ver se vai proteger essa musculatura. Porque, como eu comecei a fazer com frequência, meu médico pediu tanto para eu tomar suplementos, no mínimo multivitamínico, mas se pudesse o corpo limpo, tá com absorção alta, ele dizia, olha, você vai reter isso, porque eu suplemento sempre. Então, não era para o jejum, já é meu estilo de vida, já faz muitos anos. Então, ele falou, olha, vamos fazer uma experiência e ver qual o resultado. Porque ele falou, essa coisa de você fazer 2 por ano, sem prazo indefinido, é um estresse grande para o corpo. Então ele falou, eu como médico quero tanto entender o jejum como quero ajudar a te proteger. Então a gente percebeu que com o suplemento, os marcadores de saúde na volta eram ainda melhores. Sem nada já é muito bom, já tem uma melhora, mas com eles ficou muito melhor. É muito difícil a gente avaliar a questão da resposta muscular, proteína, né? Talvez tenha exames muito específicos, mas eu não faço ideia, então a gente nunca conseguiu medir isso, mas o que eu comecei a perceber, depois de ingerir um mínimo de aminoácido, a gente não vem constatando perda de massa muscular, nem esse 1 quilo que você teve. Olha só. Então, assim, eu preciso, já que temos aquelas pessoas que vão seguir a prática, eu quero tirar isso a limpo, por exemplo, tem algum fator que pode mudar isso de um para o outro ou não? Cada pessoa tem sua resposta, que a gente também sabe que pode ser isso. Sim, perfeito. Mas vou te lançar o desafio num próximo. Se usar aminoácido. Se não quiser botar proteína que é mais calórica, né? Hoje eu falo para as pessoas, gente, a maior parte dos meus jejuns, eu classifico ele um parcial rígido, né? O que é isso? Eu vou tomar alguns líquidos, desde café e chá, isso não muda nada, estamos falando, é quase a caloria da água, né? Mas assim, às vezes a pessoa pode ingerir proteína, eu mantenho caldo salgado ou misoshiro ou caldo de ossos, que não tem carboidrato para quebrar a parte metabólica do jejum, e às vezes aproveito, boto uma proteína de ervilha, também não adianta engrossar demais, eu falo, gente, tem que ser líquido, né? Mas assim, o corpo reage igual em tudo, desde a perda de peso, todas as coisas, que é o que o Walter Longo, um cientista de longevidade que eu leio algumas coisas dele, ele chama da dieta que mimetiza, que imita o jejum. Só que eu acho, e eu comecei a fazer mais essa, não apenas pela minha frequência e dizer assim, vamos proteger o corpo com saúde, mas é um experimento que eu tenho feito nesses últimos, porque o melhor treino para quem vai começar, antes direto pôr na água, eu falo, gente, vamos para um parcial mais rígido. Você vai ter todos os benefícios do jejum iguais, na área de saúde, tudo, só que para a cabeça começa um desafio menor que vai te preparando para uma hora que você quiser fazer só na água. Olha isso. Porque assim, só água sem sentir gosto de nada na boca, você ainda tomou um chá, um café, tomei um né? cafezinho,
Então, assim, é um desafio maior. Muito maior. Mas eu digo, a pessoa tem que entender o que é que o Espírito Santo quer. Exatamente. Se tiver por exemplo, quando eu falei pro meu médico no primeiro, da convicção que eu tinha em Deus, ele falou, cara, isso aí não tem como, você tem isso, obedeça. Mas assim, se não tiver, não inventa moda. E é legal também não evitar comparações, né? Ah, porque o cara tirou mais aquilo, será que ele é mais merecedor do que eu? Não existe isso, né? Deus conhece o nosso coração e vê o sacrifício que você faz durante o processo, né? Então, assim, eu acho que eu tenho como referência você, né? Lá na nossa igreja, lá também existe essa cultura do jejum. Nesse jejum de agora, eram mais de 900 pessoas fazendo no total, né? Não só né? Alguns jejum de Daniel, jejum no líquido, né? Então, assim, e a nossa orientação é assim, cara, você vai quebrar, você não consegue mais, não precisa quebrar e ir numa churrascaria, porque você vê que isso é uma forma emocional, né? Na verdade, você não tá precisando. E eu falo para alguns, não tá dando, migra para um líquido, Exato, vai fazendo outros formatos mais leves, para não meter o pé também. Perfeito. E é legal também, Subirá, eu acho que assim, a gente trazer esse assunto, né? Lógico, isso aqui, tudo que a gente está conversando, não substitui uma consulta médica. De jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que ter esse acompanhamento. Convencer de que é importante que a pessoa... Exato. Não, e convencer e mostrar que assim, cara, é possível, né? Eu tenho uma história que eu rapidamente vou contar de que antigamente o pessoal achava que era impossível o ser humano correr 1 milha para baixo de 4 minutos, eu acho, se eu não me engano, né? Então, o que eles tinham? Eles tinham a ideia que se você corresse 1 milha abaixo de 4 minutos, seu corpo ia entrar numa exaustão tão grande, que ia quebrar a fisiologia que você podia explodir, até o pessoal falava, né? Era impossível. Até que em 1954, um inglês conseguiu, estudante de medicina, ele correu para baixo de 4 minutos. Foi 3,58. E aí, no segundo ano, mais 3 quebraram o recorde dele. No terceiro ano, 16 quebraram. Ou seja, aquilo que eu estava te falando. Foi embora. Quando você olha e fala, poxa, é possível, né? Tá, quais são as estratégias? Né? Então, eu entrei nesse jejum, eu treinei todos os dias, porque eu já sabia que treinar e não ia muito energia. Me dar energia. Eu falo para as pessoas, gente, eu não treino porque eu tenho energia, eu tenho energia porque eu treino. A ordem é a inversa. Perfeito. Então, assim, eu já entrei com repondo eletrólitos, né? Então, assim, fazendo as reposições adequadas. Por quê? Porque eu já falei, cara, eu preciso aprender com as experiências anteriores, né? Então, assim, para mim foi algo transformador, né? Eu digo assim que a minha vida... nos últimos tempos, né? Eu tinha 3 fases, agora eu tenho mais uma, né? É a primeira vez que eu falo isso. Eu tinha uma fase só médico, minha vida profissional médica. Depois de médico, eu virei médico empreendedor, porque eu abri minha clínica, tudo, né? Que deram uma outra fase. Era médico empreendedor, já é diferente de ser só médico, você trabalhar num hospital, né? Aí depois eu tive a terceira fase, que era o médico empreendedor cristão. Que daí já muda muitas coisas, a forma de enxergar o paciente, tudo, né? E hoje eu posso com certeza dizer que existe um quarto Tiago, que é o médico empreendedor cristão que jejuou. Porque, assim, eu tenho certeza, né, que assim, foi uma metanoia na minha vida, esse jejum, né? Só quem faz, quem tem. Só quem faz. E assim, chip. Exato. E, assim, a gente está conversando aqui e o sentido dessa conversa não é assim, poxa, não, eu consegui fazer. Não é isso, né? A gente tem que trazer algo bíblico, né? Que tentar associar isso com a ciência, né? Entender isso, para quê? Para que mais pessoas possam vivenciar o que a gente vive, né? Quando você vai num lugar gostoso, você não quer levar alguém no lugar e falar, vai lá, aquele lugar é bom. Então, assim, quando você vive a experiência do jejum, e eu posso dizer que hoje, no 40º dia, foi a experiência mais forte que eu tive. Em todo o meu processo, né? Então, assim, isso realmente... Aquela sensação do cheguei lá. Exato. Não, e também, Subirá, a questão de abrir os olhos espirituais, sabe? Assim, você fica muito mais sensível, né? Você fica muito mais... É algo, assim, que é tão prazeroso, né? Para quem faz, que quando a gente traz isso aqui é porque realmente a gente quer que mais pessoas sintam essa presença de Deus na vida dela, né? Durante esse jejum, aconteceu diversas coisas comigo e com a minha família, né? Teve uma sensação de que as coisas materiais perdem o valor e a importância? Muito, muito, inclusive a comida, né? Como a gente é dominado pela glutonaria, né? Pela comida. Por quê? Porque, assim, você tá feliz, você come. Você tá triste, você come. Você tá cansado, você come. Então, quer dizer, as pessoas compensam muito na comida. Então, esse é meu conhecimento de Tiago. Fala, cara, será que toda sexta-feira à noite e sábado, que eram os piores dias para mim, eu preciso comer?
né? E assim, durante todo o jejum, o que eu entendia? É igual quando você nasce de novo. Se você ficar olhando para o pecado que você cometia lá atrás, aquele pecado provavelmente pode te trazer. Se você mantém os olhos em Cristo, você deixa o pecado de lado. E eu entendi que no jejum era mais ou menos com isso. Eu falava assim, cara, eu estou abdicando, né, de comida. Então não adianta eu ficar pensando, poxa, eu não posso comer isso, eu não posso comer isso. Não, não, eu não vou pensar no que eu não posso. Eu vou ficar com os olhos fixos em Cristo. Né? Então, os momentos de fraqueza que eu tive foram momentos que eu estava em casa, tranquilo, assim, né? Sábado à tarde, né? Tranquilo. Aí eu pensava, poxa, nossa, podia pedir alguma coisinha, agora comer alguma coisa. Então, assim, a mente vazia, ela te faz quebrar o jejum, porque a mente começa a dominar, né? Na verdade, eu digo até que não é uma mente vazia, é alguém tá dominando a sua mente ali, né? E às vezes não é o inimigo, às vezes é a própria mente mesmo da gente, né? Então, assim, eu achei que foi muito legal esse jejum, porque, assim, esse negócio de não olhar para a comida e olhar para Cristo, eu me veio na cabeça a mesma história do gato, do Tom e Jerry, né? Do gatinho correndo atrás do rato, né? O rato, ele não fica olhando pro gato, ele fica olhando um buraco para resolver o problema. Então a gente tem que aprender com isso. A gente não pode ficar olhando o que a gente tem que abdicar, o que está acontecendo, mas olhar por que eu estou fazendo isso, aonde que está o sentido. E o sentido é Cristo. Então, quando você tem essa percepção, as coisas elas fluem de uma forma tão natural, tão espontânea, e isso transborda, Subirá, para as outras pessoas. Porque assim, a minha esposa também, ela fez um jejum aí onde ela cortou todos os doces, que para ela era uma coisa muito, né, forte a questão do doce. Então, assim, a minha mudança refletiu na mudança dela, né? E assim, é uma conexão. Quando o casal ele vivencia isso na mesma proporção, é lógico, não comparando, mas o meu foi, sei lá, o meu foi de Daniel, não, mas o meu foi 40, não. Mas quando o casal ele tá conectado nisso, né, cara, é um negócio absurdo, né? Eu tava comentando que algumas situações aconteceram durante esse jejum, situações muito felizes e situações extremamente tristes, né? Por exemplo, o meu avô faleceu durante o meu jejum, né? Então, assim, eu tinha muita proximidade com ele. Mas, assim, você sente que é como se eu falasse assim o sentimento que eu tive foi assim, Thiago, esse jejum, eu vou estar com você, eu vou te apoiar. Então, assim, foi uma perda, mas assim, foi uma perda leve, porque eu entendi que ele foi descansar. Entendeu? Ele foi junto do pai. Então, assim, talvez se eu não tivesse de jejum, eu poderia ter reagido de outra forma. Impacto emocional. Poderia falar assim, cara, sabe? Você sentiu essa estabilidade nas emoções, não tem euforia, não tem estabilidade nas emoções. Estabilidade nas emoções. Lá na clínica, as meninas ficam malucas comigo quando eu entro de jejum, né? Porque elas falam que eu acelero todo mundo, né? E eu não percebo. Mas assim, eu acho que esse aceleramento, ele não é que ele se mantém, mas com o tempo você vai tendo mais domínio próprio. E você vai entendendo, fala, cara, pera lá, eu tô em outro estado, ou não estou no meu estado normal, vamos dizer assim, né? Então, e aí o que aconteceu? As meninas, elas nem perceberam o jejum que eu passei esses 40 dias. Elas falaram, nossa, doutora, achei que você ia ficar mais irritado, mais acelerado, né? E eu sou assim no dia a dia. Mas o prolongado assim, é outra conversa. Essa é outra conversa. Você fala assim, gente, calma, não é sobre isso. Então, assim, esse conhecimento meu, né, que eu tive com relação, né, à minha pessoa, porque o jejum, ele não é pra gente, o jejum é um autoconhecimento, né? Então, assim, a gente se aproxima de Deus e se conhece melhor. Né? Então, foi uma experiência fantástica, sobrenatural, né? Tiveram muitas coisas boas que aconteceram durante esse jejum. Por exemplo, eu dei meu primeiro testemunho, primeira vez que eu fui dar o meu testemunho, né? Então, assim, e logo depois do testemunho aconteceu eu recebi uma notícia muito grave de saúde. Então, assim, isso me estabilizou. Né? A gente vê que a vida a gente passa por altos e baixos, né? Então, assim, ou a gente tá entrando, ou tá no meio, ou tá saindo do deserto, né? Então, o jejum, ele me trouxe isso. Se fosse uma palavra que você falasse assim, Thiago, o que o jejum te trouxe? Eu acho que foi esse equilíbrio. Eu acho que eu comecei a entender realmente as batalhas que eu preciso enfrentar. Porque no jejum é como você falou, você tem um estado de economia. Quanto mais você para, mais você vai baixando. É igual quando você fala assim, eu vou descansar, eu tô muito cansado, eu vou dormir mais. Cara, quanto mais você dorme, mais você quer dormir. O corpo ele vai se adaptando. Agora, quando ele entende que você precisa fazer um exercício, alguma coisa, ele fala, não, peraí, o Subirá não tá comendo, mas eu sei que esse horário todo dia ele vai treinar. Então, é como se o corpo ficasse esperto ali, né? Então, assim, eu achei que foi muito interessante nessa questão do autoconhecimento. Então, assim, não tem o que falar.
é um estilo de vida, não sei se eu posso falar assim, né? Que está muito relacionado com o corpo, a mente e o espírito, a melhora de todos, né? E uma outra coisa que eu queria falar... Tirando os prolongados, são eventuais, você faz um por semana. Um por semana. Um dia por semana. Um dia por semana. E assim, duas coisas que eu queria comentar a respeito do jejum, que é muito legal, porque muitas pessoas fazem o jejum intermitente, né? Então a gente dá preferência de a pessoa ter uma janela de 8 ou 6 horas no período da manhã e à tarde. E evitar comer à noite, né? Porque à noite aumenta a resistência insulínica. Então tem estudos que mostram... Escureceu. Escureceu. Na verdade, antes de escurecer, a gente já tinha que parar. Né? Exato. Aí o que acontece? Existem estudos que mostram que quanto maior o tempo da última refeição que você fez no dia para a primeira, quanto maior for esse tempo, isso é inversamente proporcional ao risco cardiovascular. Então, por exemplo, se a pessoa janta 6 horas da tarde e no outro dia ela come 6 horas da manhã, é diferente de uma pessoa que janta 11 horas da noite e come 6 horas da manhã. Quanto maior a janela de tempo, menor o risco cardiovascular. E outro estudo, que há um estudo recente agora, de dezembro de 2024, que ele fez o seguinte, ele pegou as pessoas que estavam fazendo jejum intermitente e restrição calórica, e ele queria avaliar se tinha diferença na perda de peso. Olha que interessante. Em termos de diferença, não teve estatisticamente significante a diferença. Mas o que aconteceu? As pessoas que fazem jejum, e nesse caso foi o jejum 5x2, o que é isso? 5 dias da semana, a pessoa, teoricamente, ela está livre para comer. Só né? 2 que ela faz uma restrição intensa, né? Só que o que acontece? Se você faz um dia de restrição, no outro dia, você não vai ter a mesma fome, porque você já vai entrando em cetose. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Mas esses pacientes que fizeram o jejum 5x2, eles, a longo prazo, eles perderam mais peso. Por quê? Por causa da aderência do paciente. Né? O que é mais fácil para falar para você? Fala assim, Subirá, o seu gasto, você gasta 2.000 calorias por dia. Então, para você emagrecer, todos os dias você vai ter que comer 1.500 calorias. Você tem que comer menos do que você gasta. Ou eu falar para você assim, Subirá, durante 5 dias na semana, você está livre. Não quero nem saber o que você come. Mas durante 2 dias da semana, você vai estar comigo. Então, você vai comer 500 calorias por dia. O que é mais fácil para manter a longo prazo? Se você for pensar, é o jejum, né? Então, que é uma estratégia que está relacionada com longevidade, tudo, né? Todas as melhoras metabólicas. As pausas vão dar autofagia, limpeza, tudo, que só a restrição calórica não dá. E assim, tem estudos, olha, eu vou trazer só para a gente, né? Acho que a gente está encaminhando para o final aí, mas tem estudos mostrando jejum intermitente melhorando disfunção erétil. Olha isso, disfunção erétil melhorando com o jejum. A questão da quimioterapia, né? Alguns médicos oncologistas já estão entendendo. Combinando junto. Exatamente, a autofagia, né? Porque a autofagia é tanto a célula morta... Potencializa o resultado da... Potencializa o resultado da quimioterapia, né? Então tem estudos andando nessa área, né? Um exemplo que eu gosto de dar muito legal, né? A gente que é da nutrologia... E quem trata paciente pediátrico, eu não trato, mas assim, existem alguns casos de epilepsia em criança que são refratários, que uma das coisas que o nutrólogo, o pediatra, ele indica é a dieta cetogênica. Você diminui o carbo, né? Você diminui a inflamação, você diminui impulsos nervosos. Então, assim, a pessoa, por exemplo, quando ela come muito carboidrato, né? O carboidrato, dependendo do tipo, ele pode aumentar o risco de você ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Aí o pessoal fala, para de comer chocolate, para de comer coisas, né? E doce, açúcar. Então, assim, quando a gente começa a entender a importância do alimento e a gente entender o quanto que a gente não pode ser dominado por aquilo, eu acho que vira uma chavinha que realmente é outra vida. Por isso que eu falei que citei essas 4 fases da minha vida, que eu posso dizer que eu sou outra pessoa depois desse jejum. Glória a Deus. Uma pergunta de ordem clínica. Você fez exames antes de começar? Uhum. Você ainda não fez os do final, que vai entregar agora, mas você fez um na metade. Do começo para metade, você já percebeu a diferença? Muito. Colesterol total caiu absurdamente. LDL caiu, que é o colesterol ruim, né, que a gente chama. Uma melhora muito importante na hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? Ela mede a média da sua glicose. De meses. De 3 meses. Só que você com 20 dias mexeu na média. Com 20 dias já mexeu na média. Quer dizer, você imagina o barulho que isso fez aqui para alterar essa média de meses. Exatamente. Então, assim, mudou essa questão da melhora da insulina, colesterol também caiu, né? O ácido úrico, às vezes ele pode até subir, isso é normal. Ferritina também. Ferritina também é. A gente vê em processos de emagrecimento, né? O ácido úrico ele subindo um pouquinho, né? Tanto Mas não foi muito. Não, foi tranquilo, tá totalmente dentro do limite. Ferritina e ácido são 2 coisas que ainda alteram um pouquinho.
A ferritina ela é um marcador inflamatório também, né? Então, às vezes pode, né, dependendo de como você conduz o jejum, né, pode aumentar. Então, Mas depois eu acho que vai voltar. Pegada do treino exigindo do corpo, a gente também não pode estar. Exatamente, exato. Porque assim, ó, eu fiz musculação praticamente todos os dias, né? Uma coisa que é legal, uma estratégia legal para você entrar em estado de cetose mais rapidamente é consumir glicogênio. O que consome glicogênio? Exercício aeróbico, né? Então, por exemplo, se naqueles 10 dias eu fizesse uma bike, alguma coisa, eu ia entrar muito mais rápido em cetose, né? Então, e os estudos mostram também que você fazer exercício aeróbico no início de um jejum, você diminui muito a produção da grelina. Então, olha como as coisas vão se conectando, né? Então, eu acho que a gente já falou todos os benefícios do corpo, já falamos dos benefícios da mente, do domínio próprio, já falamos dos benefícios espirituais, né? A questão de se aproximar de Deus. Então, assim, é uma estratégia, Subirá, que, ó, realmente, quando você combo entra... completo, espírito, alma e corpo. Imagina pra mim, ó, 1 ano atrás, né? Eu tava ali acabando de me converter e tal, e vendo uma galera, todo mundo fazendo jejum. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? O que esses caras vão, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas a hora que você entende que não é só a dieta, o jejum, a dieta, mas é uma entrega, né? É uma entrega. Numa das áreas mais difíceis. Uma das áreas mais exercício difíceis. de domínio próprio. Se eu não me engano, existe aquele... Outro dia o cara falou assim, mas... 21, 40 dias tomando caldo, falei, faz um, fio. Por exemplo, um dos melhores Mitsushiro que eu já tomei na vida do meu médico. Quando o Aldo ele fez o primeiro de 21 dele, ele não aguentava mais ver Mitsushiro na frente. Porque assim, cara, todo dia só aquilo. Né? Então assim, as pessoas não têm ideia do como isso mexe com a alma. No início ruim, com as emoções. Mas depois você vai entrando num estado de graça que você fala, cara, o que no início parecia tão ruim ficou tão bom. O jejum não é para conhecer Deus, né? É para você se conhecer, né? Deus já tá, ele tá ali, ele sabe, a gente sabe como ele é. Mas assim, a gente vai se conhecendo, né? Então a gente fica mais sensível. Bom, alguma coisa que para você na prática foi diferente do que você tinha estudado ou ficou mais ou menos dentro do que você esperava? Olha, teve uma coisa. Me fizeram essa pergunta ontem, Thiago, mas fala alguma coisa ruim aí. Não é que é ruim. Não precisa ser ruim. Pode até ser boa, mas diferente do que, tipo, eu não estudei, não sabia, essa eu não estava esperando. Não, eu até sabia, mas eu não achei que ia ser com tanta intensidade. A questão do frio. Porque eu sou um cara muito calorento. Eu dormia com o ar-condicionado. Esses dias, a minha esposa lá tava suando lá, ela falou, eu posso ligar o ar? E eu tava morrendo de frio. Então, assim, essa experiência de passar frio foi muito interessante, porque eu nunca passei frio na vida. Eu sempre fui um cara... vai te ajudar a entender se seus pacientes estão emagrecendo rápido. Exatamente. Porque, assim, depois o corpo vai se organizando, estabilizando, mas assim, a gente passa muito frio. Então assim, acho que diferente foi só essa questão mesmo. Eu já estava estudando, já estava indo atrás, né? Li os livros, todos os seus livros, né? O livro do Mahesh, né? Do Mahesh. Então assim, eu li esses livros, então assim, eu já estava num processo, né? E eu volto a dizer, conhecimento evita sofrimento, né? Você pode ter um sofrimento que poderia ser totalmente curado, porque imagina, por exemplo, se eu não repusesse magnésio, aquela vez que eu te falei que eu tava da cãibra. Começar a sofrer de eu poderia largar o jejum e falar assim, uma coisa que, cara, só toma magnésio. Ia desandar um monte de coisa. Entendeu? Então não só isso, né? Outras coisas, né? Poxa, Thiago, mas hoje em dia... Quando é interessante, porque várias pessoas lá me ligam, né, perguntando sobre o jejum, falando que estão no jejum. Thiago, eu tô sentindo isso. E aí? Eu falo, cara, fica tranquilo. Isso aí é normal na fase que você tá. Então você vai ganhando tranquilidade, paz. Antigamente eu era desesperado. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um paciente que tava num jejum e ele começou a ter uma dor abdominal meio esquisita. Cara, eu fiquei desesperado. Falei, não, você precisa passar com o cirurgião lá. Vou fazer uma tomo, pode ser apendicite. Só que quando você vai vendo, não era isso. Era uma fase meio de detoxicação mesmo, que o paciente estava passando mal, né? Então isso vai te dando mais tranquilidade para tratar isso. Mas volta a bater. Agora, paciente é o que não falta para você lá na igreja que jejua daquele jeito. Exato. Então, assim, é muito prazeroso isso, né? Você poder ajudar, porque assim, Subirá, às vezes um conselho que você dá muda totalmente o destino da pessoa. Né? Então você fala assim, poxa, ó, toma isso. Teve um caso interessante de um paciente que ele me ligou, eu falei, cara, ó, vai lá, põe um pouquinho de sal, toma um sal, ou às vezes pega um azeite de oliva, joga um salzinho no azeite de oliva, né? E ingere e tal, porque isso aí é deficiência de sódio, né?
E aí no outro dia... O azeite era só para o sol não ficar tão forte ou você queria por causa da gordura... Um pouco da gordura boa também, né? Ajudar, Pra ajudar. melhor a cetose? Não uma colher muda não, nada né? na cetose, não Tá. muda nada, mas assim, então assim, aí ele falou, não, beleza, eu vou fazer isso. Aí no outro dia à noite ele me ligou, falou, Thiago, cara, eu tô tendo diarreia o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Eu falei, ué? Mas eu falei, mas o que você comeu? Ah, não, você falou pra eu tomar um salzinho, mas aí eu cheguei na cozinha, a minha esposa tava preparando um ossobuco, e aí eu peguei todo o líquido que ficou, e aí tinha tempero, e não sei o que tinha, muita gordura, né, um pedaço que tem muita gordura, e aí eu tomei aquilo, cara, me fez tão bem, mas hoje eu tô indo no banheiro, eu falei, lógico, seu intestino tá sensível, né, você tá tantos dias sem comer, né, então assim... Já deu uma pancada forte. Aí ele falou, cara, eu tô pensando em entregar, eu falei, cara, calma, tá tudo certo. Toma bastante água, né? Vai tranquilo, vai me avisando e tal. No outro dia o cara melhorou, entendeu? Então, assim, não precisava ter feito isso, né? De ir direto para um negócio desse. Então, assim, é esse tipo de informação que eu acho que é importante. Uma coisa é ele começar com isso e ficar. E a outra é no meio jogar de repente. Jogar um negócio de repente, uma bomba nuclear lá, né? Então, assim, eu acho que essa conversa aqui, né? Eu aprendo sempre muito com você, né? Mas, assim, também mostrar para as pessoas o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas a Bíblia fala do cordão do cordão de 3 pontas, que fala a oração... Três dobras, né? Cordão 3 dobras tem Eclesiastes, mas quando Jesus no Sermão do Monte ensinou sobre esmola, oração e jejum, os crentes antigos chamavam isso do cordão de 3 dobras, unia essas práticas. Então, no mesmo dia em que eles jejuavam, eles oravam, e a comida que não comiam, eles procuravam colocar na mesa de outro, como esmola, na mesa de quem estava passando fome. Então, isso é uma coisa muito legal. Você viu quanto você economizou dinheiro de comida? Muito. Teve aplicativo, eu nem usei esse. Eu, quando não posso dar comida, eu pago almoço para muita gente quando eu estou em jejum. Eu tento usar o recurso da comida para abençoar outras pessoas. Amém. Isso é muito importante. Amém. E sabe o que é legal, Subirá? Só uma coisa... Mas isso não é uma obrigação. Era uma prática da igreja. Sim. E eles chamavam as 3 juntar oração, jejum e esmola, chamando do cordão 3 dobras. Isso é muito legal. Mas assim, só para ir encerrando, acho que eu já falei isso umas 3 vezes, só para parecer que tá acabando. Mas se a gente for pegar, agora eu vou falar em termos de científicos, tá? Se a gente for pegar, e você comentou isso bem rapidamente um momento aí, se a gente pegar um dos ramos dentro da parte científica, é a teoria da evolução, né? Que eles falam da evolução. E a evolução, se você pegar, antigamente, quando as pessoas precisavam caçar, precisavam na agricultura, dependia, o que acontecia? Às vezes elas tinham muita comida, mas assim, era um período de tempo e depois ficava muito tempo escassez. Inverno. Né? E aí, essa teoria, ela chama teoria da insulina. Por quê? Porque a insulina é aquele hormônio que tira a glicose e ajuda, né, a guardar, estocar e estoca como? Em gordura. Então, as pessoas que não tinham a insulina boa, elas não conseguiam estocar gordura, então elas morriam. Ou seja, quem era muito magrinho, nasceu magrinho, provavelmente você ia morrer, né? Mas se você conseguisse guardar e estocar gordura, né, você sobreviveria. Então, o que diz essa teoria da evolução? Né? Que nós somos sucessores, né, de pessoas que tinham uma insulina lá atrás que reservava energia. Ele reservava gordura. Só que hoje a gente não caça. A gente não fica com escassez. Não tem período de escassez. Então, assim, você tá aqui no celular, você tá pedindo, você tá comendo, você tá, né? E principalmente alimentos de má qualidade, né? Com alto índice calórico, alimentos ricos em sal, açúcar, gordura. E aí o que acontece? Nós somos descendentes, vamos dizer, pela teoria da evolução, dessas pessoas que acumulavam gordura, só que hoje a gente não vive no mesmo ambiente que eles. Então, assim... Não justifica. Não justifica, entendeu? Então, é muito legal isso. A questão da insulina também, né, como você perguntou dos exames lá, me veio à mente aqui agora, que também diminuiu. Marcadores de lesões hepáticas, como TJ, TGP, que a gente usa muito, baixaram também. Gama GT baixou, ou seja, toda a questão do... Traduz o Gama GT. O Gama GT ele tem muito relacionado com função de fígado e vias biliares, né? E dá para ter um discreto marcador de gordura no fígado também. A gente pode utilizar dependendo da situação. Você já viu, em 20 dias você viu a diferença. Baixou. Proteína reativa. Baixou. Baixou também, baixou. Nessa aí despencou, né? O PCR é o primeiro que cai, né? Uhum. Então o PCR é o primeiro que cai. Então, assim, eu acho que essa nossa conversa,
né? Não sei se já tá chegando no fim agora tá indo pro fim, gente. A hora que terminar, terminou. Terminou. Me fez... Tô muito feliz. Normalmente, quando a gente fala que tá chegando no fim, eles ainda olham no vídeo quantos minutos faltam. É isso aí. Não esquece de curtir, hein? Ó, que nem, por exemplo, agora, né? Já entreguei meu jejum já, né? Vou entregar daqui a pouco aqui. Mas o horário já fechou. O horário já fechou. Então, assim, é uma sensação de assim, poxa, cara, você entrou com um negócio, um propósito para Deus. Não é um propósito de orgulho, voltado a você, ao individualismo. Não é um propósito, porque eu quero me mostrar, porque eu quero ser melhor que alguém. Pelo contrário, essa é uma coisa que o jejum te faz consciente de quanto você tem que depender de Deus, do quão miserável é. Né? Muito. Então, assim, e teve uma vez, nesse dia do 20º dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei no quarto, eu falei assim, Deus, para que Aquele dia já não deu para você segurar a ideia, eu sou o cara, eu sou bom. Nunca, imagina. Assim, Deus, para que você cresça e eu diminua, né? Porque assim, é nesses momentos de crise que a sua fé é posta em prova. Né? Então, assim, o milagre acontece nesses momentos, né? Então, assim, eu acho que essa questão da nossa dependência de oração, e eu posso falar com absoluta certeza, assim, que eu sei, né, que eu tenho que melhorar ainda mais. A gente acha que sempre tem que melhorar, né? Mas assim, com certeza eu preciso melhorar essa questão da oração, porque é uma arma muito poderosa. E quando você usa isso junto com um jejum, né? Tem uma frase que o meu pastor falou lá esses dias na igreja, que ele falou assim, gente, quando o inimigo vê você fazendo jejum, o diabo fica endemoniado, entendeu? Porque ele não gosta. Ele tem, exatamente. Então, assim, foi uma experiência assim, eu já falei isso várias vezes, mas assim, foi um novo homem, vou dizer assim, um novo homem. Eu tenho certeza. Ainda vamos falar das coisas que vieram depois. Glória a Deus por isso. Tem algo mais que você lembrou, queira falar, compartilhar? Eu acho que assim, a questão da orientação médica sempre é muito importante, né? Isso aqui tudo que a gente conversou aqui não substitui uma consulta, por quê? Porque cada caso é um caso. E a pessoa precisa fazer uma avaliação de como ela tá, de quais seriam as reações. Exatamente. Eu sei de gente que está flertando ali com a diabetes, ele pode ter uma hipoglicemia, ele pode... Sim. Então, assim, uma avaliação é importantíssima. E assim, meu médico já interrompeu o jejum de muita gente. E eu lembro, assim, algumas eu já tive algum relato, né, que precisaria ser mais estudado, mas assim, de pessoas que começaram a fazer jejum e aí começaram um jejum mais prolongado, começaram a sentir batedeira no coração, no sentido que daí pode ser, às vezes, até pela hipovolemia, né, a pessoa não bebe água, né, por exemplo, e tem que beber. Gente, a água é muito importante no jejum, né, tanto é que o Subirá até comentou que nos jejuns de completo, no máximo 3 dias, porque assim, isso é... Você manteve o padrão que você bebe de água ou aumentou? Muito, aumentei muito. Nossa, aumentei demais, né? Aumentei demais e café, por exemplo, que eu adoro, diminuiu muito, porque o paladar fica muito sensível. Fica sensível e o gosto fica forte. Fica forte. Então, por exemplo, hoje eu coloco um pouquinho de limão na água com gás. Muito. Cara, você sente o doce, a frutose do limão, entendeu? Tá bom, porque eu falo isso, muita gente não acredita. Não, mas é coisa assim, você fala... Hoje eu senti isso. Com 20 dias eu senti o doce do limão que estava na água com gás. Então, e como muda o paladar, né? Então, assim, e a gente entende que quando uma pessoa come açúcar, existe uma explosão de serotonina, dopamina. Eu tô com a teoria que além do paladar ficar mais apurado com o organismo limpo, a falta de enxurrada de tantos sabores, tudo fica mais adocicado. Não sei se você percebeu, o suor da cetose é diferente, o cheiro da urina é diferente, tudo é adocicado, porque... você não desce a glicemia no nível 0. Eu não sei os seus medidores, mas a turma fica entre 60, tem gente que cai para 50 e tanto, 70. E da onde está vindo essa glicose que é mais baixa? Da gordura que você está queimando. Exatamente. Então eu estou com a teoria que tem açúcar na saliva. Porque as coisas ficam muito doces. É inexplicável. É verdade, isso é verdade. E até o suplemento você vai tomar sem sabor, você fala, cara, tem alguma coisa doce aí, né? Então, assim... eu acho que é isso. Eu acho que a gente conversou sobre os benefícios, falamos de todas as causas, todas as indicações, né? E contraindicações, como você bem comentou, grávida, gestante, diabético tipo 1. No meu livro Cuidar do Corpo, eu tenho um capítulo que eu escrevi sobre o jejum, mais a parte relacionada à saúde, chama os efeitos saudáveis do jejum. Lá
eu faço uma citação de algum médico, eu não tenho certeza se é do Joseph Mercola, eu botei uma lista de contraindicações. Para o pessoal que quer se aprofundar no assunto do jejum, tem um livro, vou deixar no descritivo ali do vídeo para vocês o link, chamado A Cultura do Jejum. Alguns que às vezes não são tão empolgados com a leitura, mas que querem acessar a informação, nós gravamos um curso com as informações do livro. Para quem quiser realmente aprofundar. Conversas como essa vão trazendo muita luz, mas eu digo, quem vai entrar um pouquinho mais precisa estar mais familiarizado tanto com os princípios bíblicos como também com uma série de outras instruções. E lembrando mais uma vez, isso não suprime o acompanhamento médico. Perfeito. Doutor, é isso. Muito obrigado pelo tempo. Eu queria que essa conversa acontecesse com alguém que tem menos tempo de caminhada espiritual, que não é pastor, porque às vezes o povo acha, não, é porque vocês estão em outro nível, como se fosse uma coisa impossível. Como eu disse, ninguém deve brincar e sair fazendo nenhuma loucura sem treino, acompanhamento médico, direção de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas vejam que a longo prazo não é algo tão impossível como parece. E não só trazer alguém que tá nos primeiros anos da jornada cristã, mas com a bagagem médico-científica de conhecimento que você tem. Eu fiquei impressionado na nossa primeira conversa, como deu para ver que você já estava familiarizado com o assunto antes de olhar a parte espiritual do jejum, né, enquanto médico. E é muito interessante porque, assim, uma coisa é ouvir dizer, cara, você documentou todo o seu processo, né, e eu acho que isso ajuda a desmistificar muita coisa. Toda melhora do seu quadro clínico, seus marcadores de saúde, são coisas assim como questionar isso. Então, isso dá um outro peso, né? Agora você tem a teoria, você tem a prática junto e glória a Deus, isso vai ajudar muita gente e acredito que você, enquanto médico, vai poder ajudar muito o jejuador. Amém. Né? Então, muito obrigado pelo tempo da conversa, com certeza vai encorajar outros. A Deus toda a glória. Amém. E vamos lá para você entregar Amém, esse seu tempo de consagração e jejum. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, né? Que o jejum possa se tornar cultura. Mesmo que você nunca faça jejum prolongado, né? No mínimo, períodos menores, você pode fazer isso com mais recorrência e vai ver a bênção para o seu espírito, para as suas emoções e para o seu corpo.